força, em nome de Jesus. Então, a palavra do Senhor fala assim, no livro de Mateus, capítulo 14, versículos 22 até 33. Nós vamos fazer uma leitura, amém, queridos? Então, logo a seguir, pediu Jesus que os discípulos embarcassem e passassem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões, para o outro lado do mar, amados. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, já estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temam. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Amém, mas então, aqui nós temos alguns pontos que eu gostaria de estar tratando contigo nesse texto. Tratando contigo a respeito, talvez, de desânimo. Antes eu queria te situar. Jesus Cristo e os seus discípulos, eles estavam ensinando as multidões. E chegou um momento em que Cristo fala para eles: olha, vão indo, eu quero ir para o outro lado do mar. Vão indo na minha frente. E subiu ao monte para orar, enquanto os seus discípulos estavam atravessando o mar com o vento contrário, batendo nas ondas. A palavra do Senhor fala na quarta vigília da noite. Nós entendemos que no Novo Testamento, até nós estudamos isso no nosso curso de teologia, nessa segunda-feira, as vigílias da noite elas eram separadas de 3 em 3 horas, a contar das 6 horas da tarde. Então, quarta vigília da noite provavelmente era entre 3 e 6 da manhã. Então, os discípulos estavam com sono, cansados, atônitos e com medo, porque eles estavam atravessando o mar, cujo vento estava contrário e as ondas estavam açoitando, batendo no barco. E Cristo foi com eles, foi ter com eles. A palavra do Senhor fala que ele foi até o barco sobre as ondas, caminhando sobre a água, caminhando sobre o mar. Então, em certo momento, os discípulos o viram e eu preciso que vocês imaginem a cena comigo. Imaginem essa cena neste momento comigo. O Senhor está caminhando sobre as águas. É escuro. Está escuro. Estava entre 3 e 6 da manhã. Eles já estavam com medo que o barco viesse a pique, já estavam com medo de afundar. E, certo momento, eles olham alguém caminhando sobre o mar. Era Cristo, mas eles não sabiam. E começaram a gritar: um fantasma. Imagina 12 homens num barco com medo. 12 homens apavorados, porque todos estavam vendo a mesma coisa nas profundezas do mar. Um lugar onde a Bíblia diz que eles já estavam longe da praia. Então, eles estavam já num lugar profundo. E eles olham e veem um homem caminhando sobre o mar. Eu quero que tu entenda, neste momento. Até que Cristo olha para eles e fala: não, calma, não tenham medo. Sou eu. Não tenham medo. E Pedro, intrépido Pedro, grita: Senhor, se é tu mesmo, me deixa ir até aí. Permita que eu vá aí contigo. E Cristo diz: vem. E Pedro sai do barco. Nesse ponto que eu queria chegar, amados. Quantas vezes nas nossas vidas nós temos um chamado de Cristo e saímos do barco? Quantas vezes nós tomamos uma atitude nas nossas vidas
a favor de Jesus e saímos do barco, saímos da conformidade, saímos do lugar onde nós estávamos, saímos do nosso conforto para ir aonde Cristo pediu que fôssemos. Quantas vezes nós não tivemos uma atitude dessas? Onde nós até sabíamos que alguma coisa podia dar errado, mas ainda assim, pela fé, nós fomos. E eu quero abrir um leque de opções aqui, porque aqui nós estamos falando sobre algo espiritual, mas eu quero que tu comece a pensar a respeito de atitudes do teu dia a dia, como abrir uma empresa, como, por exemplo, trocar de emprego, como iniciar num novo setor, como iniciar um relacionamento onde tu sai do teu conforto e parte iniciar talvez relacionamentos que já estão na embarcação há anos. Então eu quero que tu medite sobre a situação que tu está vivendo neste momento. Eu quero que tu medite sobre algo que talvez uma atitude que tu tomou e que em dado momento, em certo momento, tu começou a olhar as situações na tua volta, tu começou a ver que elas eram adversas e teve medo. Nós podemos inclusive citar o momento que vivemos hoje. Nós podemos inclusive citar grandes empresas ou microempreendedores que saíram do barco para começar algo novo e veio a crise e eles estão na metade do caminho e o vento é contra e as ondas são fortes. Eu quero que tu pense nisso. Talvez tem pessoas que começaram já a afundar porque começaram a olhar as situações na sua volta ao invés de ver aquele que a mandou sair do barco. Começaram a olhar situações na volta, ao invés de olhar para aquela fé que a fez sair do barco, tomar atitude, iniciar relacionamento, começar numa empresa, trocar de setor, abrir uma empresa. Eu quero que tu medite sobre isso. Eu não sei qual a situação na vida que tu está te enquadrando, mas eu quero que tu medite sobre isso. Talvez tu estás nesse ponto em que tu começa a olhar situações adversas. E aí tu pensa que não dá mais, tu pensa que não tem mais condições, que tu não vai mais aguentar. Porque as ondas são muito fortes, porque tem maré, porque as profundezas são grandes, porque é noite, tu não enxerga nada ao teu redor. Algumas situações das nossas vidas nós não vemos nada ao nosso redor. Nada. E fica uma dica, quando nós não vemos nada ao nosso redor, nós temos que olhar para Cristo. Quando nós olhamos para Jesus, nós esquecemos a turbulência, esquecemos os problemas. Então por isso que nós precisamos olhar para Cristo. Mas talvez estamos na situação de Pedro, afundando. Mas o pior, queridos, que eu preciso que tu entenda essa noite. Eu preciso que tu entenda, porque algumas vezes nós começamos a afundar e nós não entendemos, nós não damos bola, porque pensamos que só está nossas vidas ali afundando. Só que pensa comigo, eu quero que tu mude o foco da situação em que eles estão ali. Até agora, na narrativa, Pedro sai do barco. A palavra do Senhor não fala o que nós vamos falar agora, mas nós temos licença poética para estar conjecturando isso. Amém? Ela não fala isso, mas vamos pensar e vamos conjecturar algumas coisas aqui. Tu saiu do barco, Pedro sai do barco e começa a afundar. Pensa em desistir, no meio do caminho ele para e começa a afundar. Eu quero que tu medite sobre isso nesse momento e imagine a cena, Pedro afundando. Mas eu preciso que tu dê uma olhada para trás agora. Olha para trás aonde está o barco com 11 discípulos. 11 discípulos que estavam atônitos, com medo, apavorados, as ondas fortes batendo e acabam de ver o amigo sair do barco. Acabam de ver o amigo sair do barco. E mais cheio de fé.
O problema é que esse amigo, queridos, eu quero que tu entenda alguma coisa essa noite, que talvez existem pessoas olhando para tua vida. Olhando para a tua vida, pessoas que estão olhando e se motivando com a forma que tu conduz a tua vida. Pessoas que estão te olhando e te tendo como exemplo de vida. Como exemplo de empresário, como exemplo de homem, como exemplo de mulher. Tem vocês como um exemplo de relacionamento. Pessoas que têm vocês como exemplos. Pensa aqueles 11 discípulos vendo Jesus sair do barco e caminhando sobre as águas. Imagina isso. Amados, eu consigo imaginar até alguns discípulos se enchendo de coragem para sair junto com Pedro. Eu começo a imaginar até alguns discípulos se enchendo de coragem. Olha, Pedro conseguiu. Pedro está indo lá. Vamos com ele. Quantas pessoas estão indo contigo? Só que em algum momento da tua história, e nesse momento eu quero falar também sobre ministérios, em algum momento da tua vida, tu tropeça. Tu deixa de olhar para Cristo e tu começa a olhar para situações que estão na tua volta. Imagine isso comigo, amados. Pessoas olhando e te tendo como exemplo e que já estavam com um pé fora do barco para ir contigo. E tu começa a afundar. Imagina essas pessoas regredindo e dizendo, eu não vou. Imagine isso, queridos, pessoas que talvez estão vendo tu, chefe, pai de família, mãe de família, empresário, que talvez perdeu seu emprego agora, pessoas assalariadas que perderam emprego na crise, tem seus filhos olhando para ti, amigos olhando para ti, pais que têm pessoas que dependem de ti nesse momento, e existem pessoas, amados, que estão numa situação de desespero tal, que estão cogitando até mesmo tirar a sua própria vida. Sabe, amados, que eu peço que tu medite nisso, queridos. Medite nisso. Medite nisso, porque existem pessoas que estão olhando para nós. Nós precisamos olhar para Cristo, porque tem pessoas que ainda não estão vendo Cristo, mas elas estão nos vendo. E nós podemos cumprir aquilo que Paulo fala, se está difícil ser como Cristo, sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Imagina pessoas olhando para ti essa noite, para o teu ministério, para os dons que Deus te deu, talvez dons de liderança, talvez dons de ser um bom empresário, porque nós não podemos nos enganar. Os dons que Deus dá não são apenas dons espirituais. Não, existem pessoas que têm dom sim de ser ótimos administradores, pessoas que têm dons de liderança em qualquer área de sua vida, pessoas que têm o dom de servir, pessoas que têm o dom de andar junto, de encorajar, exortar. Sim, mas pense comigo, pessoas olhando para ti, te admirando, te seguindo. Quantos casos de pessoas nós temos que se desviam ao ver um líder tropeçar, um líder cair? Quantas pessoas estão, amados, fora dos caminhos do Senhor hoje, porque perderam o contato com Cristo que era através de alguém? Porque este alguém não ensinou a olhar para Cristo e sim para si, e essa pessoa fraqueja e cai. Então, eu quero que tu medite nesta ministração hoje, para que ela vá de encontro ao teu coração, para que nós possamos juntos vencer, olhar novamente para Jesus. Olhar novamente para Jesus e falar, Senhor, me ajuda. Porque nós lemos no versículo 30, Pedro gritando, salve-me, na parte C do versículo, salva-me, Senhor, salva-me. Talvez nós estamos afundando e nós não estamos pedindo ajuda para Jesus. Talvez estamos afundando na nossa vida, na nossa carreira, como homens, como mulheres, nós como casais, talvez estamos afundando e não estamos olhando e pedindo para Cristo nos salvar. Então fica aqui a motivação para que nós venhamos novamente tirar os olhos da situação ao nosso redor e olhar para Jesus. Olhar para Jesus, porque Ele está na tua frente com as mãos estendidas, dizendo, vem filho, vem.
Tu teve talvez pouca fé dessa vez, mas vamos caminhar mais uma milha. Vamos andar mais um pouquinho. Tem de coragem, tem de bom ânimo, vamos lá. E aí, quando Cristo toca nas suas mãos, ele sobe novamente e os dois andam até o barco. E a Bíblia diz que quando eles entram no barco, cessou o vento. Cessou o vento. Sabe, amados, às vezes tu tá no barco e tá difícil. Mas quando Cristo entra nele, o vento cessa. Então, queridos, essa noite eu quero que tu medite nisso. E nós já temos aí 20 minutos de live. Eu me propus a fazer entre 15 a 25, nós já estamos encerrando. Mas eu preciso que tu medite nisso. Pessoas que talvez estão olhando para ti neste momento. Vidas. Porque em algum momento tu deixou de olhar para Deus e tu estás afundando, assim como Pedro. Então fica um convite. Volte os seus olhos para Jesus. Volte os seus olhos para Cristo, amados. Volte para Cristo as tuas atenções. E tu vai ver aquilo que Ele pode fazer na tua vida. Talvez tu está já com a água no pescoço, mas Ele vai te trazer de volta. Talvez teu casamento já está destruído, mas Ele vai te trazer de volta. Talvez, amados, a empresa está quebrando, mas Ele vai trazer de volta. Porque nós precisamos crer nisso. Nós precisamos ter fé de que Ele pode todas as coisas. E que a mão dele, a mão de Deus, amados, se move por propósito, por amor e por fé. Nós precisamos orar mais. Precisamos buscar mais a Deus. Presta atenção. Ontem nós falamos que não há como confiar em Deus se nós não o conhecer. Se Cristo não conhecesse a Cristo, ele teria saído do barco quando Jesus o chamou? Não, amados. Não teria. Não há como tu confiar na palavra de alguém que tu não conhece. Por isso, amados, em nome de Jesus, eu te chamo a conhecer a Cristo nesse momento. Eu te chamo a conhecer a Jesus neste momento. Abra a palavra do Senhor, ore, leia, medite nela de dia e de noite. Amém, amados? Então, o meu pedido, o meu apelo é isso esta noite.